No vídeo de hoje eu trago para vocês os principais pontos que foram alterados no Código de Trânsito Brasileiro. E esse vídeo vai ter um formato um pouco diferente porque só eu falando aqui eu acho que não ia ficar bem claro. Então eu coloquei tudo em slide aí para vocês, então vai aparecer aí na sua tela e aí você vai poder acompanhando, tá? E para seguir os slides também, eu estou aqui com eles impressos na minha mão. E a gente vai seguindo dessa forma que eu acho que vai ficar um vídeo bem bacana e bem mais claro para você a informação, né? Essa informação ela vai ficar mais clara, mais objetiva, porque você vai estar visualizando os tópicos que eu coloquei aí na tela, certo? Bom, então nada mais justo do que você já curtir esse vídeo, já comentar e também compartilhar, já que é uma informação realmente de utilidade pública, né? Como a intenção do canal é sempre informar aí os seus direitos, então nada mais justo do que você compartilhar esse vídeo também, certo? E eu começo aí nesse primeiro slide, você pode ver, dizendo que a lei ainda não está em vigor. O que eu quero dizer com isso? Foi publicado no último dia 14, aí, o 14 de outubro de 2020, a Lei 14.071 de 2020. Essa lei ela traz modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Então ela foi publicada, mas ela ainda não está em vigor. Quer dizer o quê? Que aquilo que ela traz, aquelas determinações que ela está trazendo, ainda não está em vigor, não está valendo efetivamente, vamos dizer esse termo, né? Não é o termo técnico mais correto, mas ela ainda não está valendo. Mas ela vai entrar em vigor 180 dias após a data da publicação, que foi no caso 14 de outubro de 2020. Então você tem aí que essa lei ela vai realmente entrar em vigor por volta de abril, mais ou menos, fazendo uma conta rápida aí, né? Daqui a 6 meses. Então é isso, tá? É muito importante se atentar a isso, pessoal, porque às vezes você vê as notícias, vê o noticiário e não se atenta a essa questão e acha que já está valendo. E não é o caso, tá? Vai valer daqui a 6 meses, vai entrar em vigor, ok? Então vamos lá. Próximo slide aí, já estou passando aí na sua tela, você vai ver sobre a validade da CNH. Então, uma coisa realmente muito bacana que vai mudar aí, né? Uns acham bacana, outros não, né? Alguns defendem, outros atacam, né, essa decisão legislativa, mas que seja, né? Querendo ou não, é o que está valendo agora. Então, é isso que a gente vai passar aqui. É o que está valendo agora não, daqui a 6 meses é o que vai valer, certo? E vamos entender também um pouco mais sobre essa questão do tempo. Já que no direito, pessoal, uma das coisas mais importantes que tem é o tempo em que as coisas acontecem, o tempo que você tem para resolver as coisas, então é muito importante, certo? E vamos falar também sobre isso nesse tópico. Bom, a faixa de idade determina o tempo de validade. Então, você vai ter aí uma validade da CNH de acordo com a faixa de idade, de acordo com a idade do condutor, certo? Então, temos que até 50 anos, a CNH ela vai valer por 10 anos. Olha só, realmente expandiu aí, né? Já que antes era de 5 anos a validade. E entre 50 e 70, aí vai ser 5 anos, se a pessoa tiver entre 50 e 70 anos. E acima de 70 anos vai valer por apenas 3 anos, certo? E aí é aquela necessidade de fazer os exames e renovar a CNH, ok? E eu coloquei esse tópico aí também, não retroagirá. Por que não retroagirá? O que eu quero dizer com isso, né? Que só vale para a CNH emitida com a nova data. Por exemplo, se você tem aí a sua CNH, que vai vencer ano que vem, né? A validade dela está lá, que vai vencer, por exemplo, em outubro de 2021. Ok, quer dizer que vai mudar com essa regra, agora você vai poder, daqui a mais 5 anos, renovar a CNH e ficar com essa CNH vencida todo esse tempo? Não, pessoal, você vai ter que renovar em outubro de 2021, no caso. Só que quando você for renovar em outubro de 2021, se você tiver até 50 anos, a nova CNH vai valer por 10 anos. É isso, ok? Isso que eu quero dizer com esse ponto, não retroagirá, certo? Perfeito. No próximo slide, nós vamos falar sobre os pontos da CNH. Então, vamos lá. Como que funciona agora esse sistema de pontos, né? Bom, condutor profissional. Condutor profissional seria aquele que trabalha, né? O motorista, no caso. Então, ele utiliza disso para trabalhar para o seu sustento. Então, seria o condutor profissional.
seria ali o limite de até 40 pontos. Então ele não traz outras regras aí, mas até 40 pontos. Passou de 40 pontos, aquele famoso termo, né? Ah, estourou a carta, né? Que na verdade você realmente estourou a quantidade de pontos ali que poderia ter na CNH, certo? De acordo com as infrações. Tá. Agora, o condutor convencional, no caso, não é aquele condutor que ganha vida com isso, né? O que acontece com esse condutor? Ele vai ter um outro sistema aí de pontos, tá? Vai ser de até 40 pontos o limite, se não tiver multa gravíssima. Veja só, então não tem multa gravíssima, então vai ser de até 40 pontos, tá? Bom, se tiver uma multa gravíssima, aí vai até 30 pontos. Ah, mas eu tenho só uma multa gravíssima e todas as outras são de 3 pontos, que seja, né? Multas ali leves, 3, 5 pontos, que seja. E eu tenho só uma gravíssima, mesmo assim eu não posso passar de 30? Realmente, não pode passar de 30 se você tem uma multa gravíssima. E se você tem duas multas gravíssimas aí, você não pode passar de 20 pontos, ok? Então é isso que a lei está trazendo. Realmente houve aí uma flexibilização, mas também de acordo com o nível aí da multa, né? De acordo com o peso que vai ter a multa que você levou, ok? No próximo slide nós temos a situação de multas. E logo de cara, pessoal, a gente tem que mudou realmente alguma coisa aí, tá? Algumas pessoas falam, ah, não mudou nada, tal, mas mudou sim, veja só. Leves e médias, punidas com advertência se não for reincidente nos últimos 12 meses. O que quer dizer isso? Às vezes a gente não sabe, né? Ah, reincidente, como assim? Né? Parece um termo usado lá no direito criminal, por exemplo. Mas não, aqui no caso reincidente, se você não tiver nenhuma multa nos últimos 12 meses. E aí, de repente, você teve aí uma multa leve ou uma multa média, né? Aí essa multa, no caso, ela será transformada em advertência. Por que eu falei será? Veja só, como eu falei, né? Realmente teve uma alteração. Antes, a lei trazia, né, o termo que poderia, né, poderia ser transformado em advertência. Mas agora, se você olhar aí embaixo, eu deixei inclusive aí para vocês, tá? O artigo 267. O artigo 267 ele usa o termo deverá. Então, se você não tem nenhuma multa aí nos últimos 12 meses e de repente acabou cometendo uma infração em que a multa seria uma multa leve, por exemplo, né? Ou média. Então essa multa ela vai ser convertida em advertência, certo? Então realmente mais um ponto aí que uns defendem, outros atacam, né? Então você tem um meio termo aí, tá? E 180 dias para aplicar a penalidade e expedir a notificação de multa ao infrator. Então também houve uma elasticidade aí desse prazo, né? Agora são 180 dias para aplicar a penalidade e expedir a multa ao infrator. Antes o prazo era menor. E se houver defesa prévia, o prazo de multa pode dobrar. Ah, então você recebeu aquela notificação, né? Notificação de autuação. E aí você fez a defesa prévia, pronto. E agora esse prazo ele pode dobrar. Se você fez a notificação da defesa prévia, tá? Esse prazo de 180 dias para chegar a multa na sua casa, ele pode dobrar. Então, em até um ano, pessoal, pode chegar a multa na sua casa. É isso que está trazendo aqui na nova legislação, ok? Tivemos aí também um tópico sobre a cadeirinha. Eu coloquei esse termo aí, a lei não traz esse termo, né? Mas é a famosa cadeirinha aí, aquela que é para o bebê, para a criança. E ela vai ser obrigatória para criança com idade inferior a 10 anos, ou seja, até 10 anos aí, né? Idade inferior a 10 anos, que tenha menos de 1,45 m de altura. Então, além da idade, você tem que considerar agora a altura dessa criança também, né? Realmente a fiscalização, não sei como que vai acontecer. Vamos supor se você realmente for parado e você está ali com uma criança, por exemplo, de 9 anos, né? No caso aqui ele fala até inferior a 10 anos. Então, vamos supor que você está ali com uma criança de 9 anos e 10 meses, que seja. Aí o guarda, não sei como que vai acontecer, se ele vai mandar a criança descer, vai medir a criança, ou vai ver ali, vai ser no olhômetro, né? Mas é isso que a lei traz, ela determina também uma faixa de altura para essa criança, para ela ter que estar na cadeirinha obrigatoriamente, ok?
Bom, e porte da CNH, olha só que coisa diferente que a gente teve agora, né? No porte da CNH, em relação a isso, né, melhor dizendo, será dispensável quando for possível a verificação no sistema. Então, veja você que agora realmente, se for possível a verificação no sistema, dispensável o porte. Então, aquela história de você, esqueci a CNH, eu já estou longe, deixa eu voltar para casa, né? Dependendo do caso, não, tá, pessoal? É lógico, se você está numa área, de repente, rural, uma área que não tem sinal de nada e é tudo mais complicado, aí seria o ideal levar, porque vai saber, né, o que ele quer dizer exatamente com a ideia de verificação no sistema, né? Mas eu entendo, no caso, pelo que a lei traz aqui, pelos termos que a lei utiliza, que o acesso ao sistema informatizado, no caso que está escrito aqui mesmo, né, para verificar se o condutor está habilitado, se isso for eficaz, se houver esse acesso, você não precisa estar portando ali a CNH. Realmente uma diferença aí. Mas no caso, todo mundo acaba andando com a CNH mesmo, né? Eu entendo que no caso de esquecimento e for possível verificar, não vai ter problema nenhum, então. É isso que a lei traz. Certo? Esses foram então os principais pontos aí que foram alterados no Código de Trânsito Brasileiro. Realmente é algo que impacta a vida de muita gente, né? Já que muitas pessoas aí acima dos 18, 19 anos, elas querendo ou não são condutores e condutoras, né? Elas dirigem mesmo, ou às vezes o carro próprio, às vezes o carro do pai, às vezes o carro de algum conhecido, que seja, mas acabam tendo contato aí com o trânsito de alguma forma, né? Então, são instruções que vão impactar a nível nacional qualquer pessoa que dirija ou venha a pretender aí dirigir, certo? Bom, pessoal, então não deixem realmente de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá? Porque eu acredito que tenha passado aí de uma forma mais simples para vocês os principais pontos que foram alterados. E também deixar o seu comentário do que acharam do vídeo, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!